acontece? Quando a gente entra nesse tema ali, a gente consegue observar que é exatamente o que acontece na série. A gente tem juventude, que é a questão do menino, a menina, é aquele grupo que está na escola, a violência, que é o ponto central, e a sociedade, porque a gente não pode tirar a sociedade desse debate. Olha, quando vocês quiserem falar, pode levantar a mão, e aí eu abro para falar. Não precisa esperar eu falar tudo, porque às vezes a coisa vai acontecer no diálogo mesmo, tá? Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero exatamente isso, eu quero refletir com vocês. A gente vai instigar o conhecimento, o pensamento, a gente pode debater se quiser, e aí eu vou trazer os temas que foram abordados, os que eu consegui identificar, de repente tem muito mais, né? Então, alguns pontos importantes para a gente poder conduzir no debate. Primeiro, a forma como a série foi feita. Ela foi feita naquilo que eles chamam de um único take, sequencial. E é óbvio. Por que o diretor, né? Por que eles escolheram fazer assim? Eles colocam a gente na série. Então, essa interlocução faz com que eu esteja ali participando o tempo inteiro. Faz com que eu tenha o olhar de dentro da cena, do local. Ele me chama, ou seja, ele chama a gente, que é o espectador, para a responsabilidade. Olha, vem aqui você também verificar o que está acontecendo. Vem aqui você também participar de tudo o que está acontecendo, no momento que está acontecendo, da forma como está acontecendo. Então, naturalmente, é uma série que acaba prendendo. Você fica ali preso o tempo inteiro porque você sai de um olhar para o outro, você entra nos corredores sem pausa, né? Então, ela é dinâmica, ela é rápida e ela me coloca na cena. Então, gente, esse tipo de recurso, ele é intencional. E ele é intencional não é só para manter o telespectador ali preso, mas com a proposta da série, que é levantar um tema e trazer para a sociedade debater, e ela conseguiu, né? Eles conseguiram fazer isso com a série, faz com que a gente esteja ali participando e que, de alguma forma, se envolva na problemática. Segundo ponto, tudo o que essa série não quer fazer é tratar de uma investigação sobre o crime. Tanto que a primeira coisa que ele faz é o quê? Não deixar dúvida, já no primeiro episódio, de que o garoto, de fato, esfaqueia a menina. Não deixa dúvida, não deixa. O que ele faz é atuar no nosso cognitivo assim, ó. Ah, não é possível, esse menino não fez isso, ele é uma criança, deve ter sido uma outra pessoa. Ah, mas o casaco está no rosto, de repente foi um outro garoto, né? E aí, por que isso? Porque eles entram no quarto, a polícia, invadem a casa, derrubam a porta de uma forma muito truculenta. A gente acredita que vai pegar uma pessoa, né, adulta, grande, e eles pegam exatamente um menino. Que, inclusive, faz xixi nas próprias calças porque ele se assusta, porque ele tem medo. O que é contraditório com um menino que acabou de assassinar a facadas uma menina. Então, olha como é que ele vai construindo, e ele vai mexendo nas nossas crenças, digamos assim, né? Não, como que um garoto desse que está no quarto fez xixi? Ele olhou no olho do pai e ele disse que ele não fez nada de errado. É óbvio que a gente que está ali está acreditando com aquele pai. A gente quer, não, ele conhece o filho falou, ele é um menino, não tem força para aquilo ali. Porque ele nem é um menino forte, musculoso, grande, não, ele é pequeno. E aí depois eu fui saber que o ator tem 15 anos. Fez o papel como se tivesse 13, porque ele realmente é pequeno. Então, tudo que a série quer é não tratar da investigação. Ela coloca o final já, olha, foi ele que matou essa menina. Então, a gente tem que se perguntar, ué, o que ele quer discutir? O que ele quer discutir são as motivações desse crime. Então, a série ela vai tratar dessas motivações, das causas. E é óbvio que isso acaba chamando mais ainda a nossa atenção. Peraí, mas o que está acontecendo? Um outro ponto que é importantíssimo, e esse para mim foi um ponto muito sensível, mexeu muito comigo.
que é o espaço escolar. Eu sou fã da educação, eu respiro educação e eu amo escola. A polícia e a família, né? E aí os três, nenhuma dessas instituições entendiam a linguagem dos adolescentes. A escola, porque não conseguia controlar os adolescentes. A escola era um espaço caótico, de desordem, de confusão, de violência psicológica, física, de todo tipo. A polícia, na figura do pai e daquela outra investigadora, eles não tinham o menor tato com o adolescente, assim, e com o espaço escolar. Eles não sabiam como atuar, eles não sabiam como questionar, como perguntar, o que fazer. A ida da polícia à escola mostrou como que existe um despreparo, uma falta de conhecimento nessa coisa com o adolescente. E a família. E aí, por que a família, né? A família era uma família estruturada, uma família comum. De início, a gente acha que aquele pai deve ser violento, e isso vai ser revelado em algum momento, e ele vai servir de exemplo para aquele garoto, e por isso o garoto cometeu o ato violento. Aquela mãe deve sofrer violência, aquela filha deve ser perturbada, problemática, alguma coisa do gênero. E na realidade a gente vê que não, é uma família comum, um pai dedicado, que tem o seu João Punch, como ele teve algumas vezes, porque, né, quem nunca teve? Mas é um pai, é uma mãe e é uma irmã que não conhecem aquele integrante da família. Eles, de fato, estão distantes, né? Há uma desconexão familiar ali. E uma ilusão muito grande de ele está no quarto, ele está seguro. O que, que ele pode estar fazendo de perigoso dentro de um quarto? O que pode estar acontecendo que é tão ruim assim? É melhor estar em casa do que na rua. E, gente, eu sou mãe de uma adolescente. A gente pensa essas coisas, é óbvio. Aí um outro ponto importante para a gente poder debater também. O Jamie, ele demonstra uma desconexão com a realidade muito grande. E na série, em nenhum momento, há qualquer preocupação ou dica de que ele tem alguma psicopatia. A série não tem esse propósito, não quer mostrar isso. Muito pelo contrário. As oscilações de humor dele, quando ele está naquela parte com a psicóloga, demonstram exatamente uma instabilidade, né? E aí vem o que eu gostaria de falar com vocês, né? Que essa desconexão com a realidade desse menino tem muito a ver com o que é certo e errado. E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas, gente, o que é certo e o que é errado? Vocês conseguem perceber que o certo e o errado depende muito da sua bolha? Depende muito do âmbito familiar? Alguns são regulamentados, né? Alguns têm leis, alguns são um pacto social, mas outros não. Dependendo da bolha em que você estiver inserido, aquilo que para a maioria é errado, para aquela bolha pode estar certo. E aí onde eu estou querendo chegar? Matar a menina era para dentro da bolha da qual ele fazia parte um ato correto, porque ele ia representar, ele ia salvar a honra de todos aqueles homens que eram considerados incels, que foram rejeitados. Então, naquela perspectiva, isso é o correto. Fazendo uma analogia, é basicamente o que acontece quando uma pessoa vai fazer um atentado na escola porque ela sofreu naquela escola e ela quer matar todo mundo. Na cabeça daquela pessoa, daquele grupo, aquilo é um ato dentro como é que eu posso dizer? De lavar a honra, sabe? De limpar a honra. Então, o que é certo e o que é errado? E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês, que eu já falei, já comentei em outros temas, em outras oportunidades no grupo. Antigamente, assim, antes da Segunda Guerra e tal, mundial, a gente sempre teve papéis binários muito bem estipulados, certo? Principalmente a questão de menino e menina, azul para menino, rosa para menina, menino brinca com bola, menina brinca com boneca, era tudo muito assim, padrão, você tinha que estar no padrão, ou é isso ou é aquilo. Com o tempo, com a questão do capitalismo,
com a mulher saindo para trabalhar, os homens trabalhando, né? A escala 6x1, tudo é para ontem, todo mundo trabalha. A gente hoje vive uma sociedade cada vez mais individualista, porque esse modelo faz com que a gente precise ter sucesso. E ter sucesso é chegar lá. Mas o que é chegar lá? Chegar lá é você ter status, é você publicar na rede que você viaja, que você tem um carro do ano, que você trocou o celular por um modelo novo. Então, isso tudo vai interferindo no modelo que estrutura a sociedade. Então, você imagina, hoje não é assim, menina joga bola também, menino também pode usar rosa. Esses adolescentes hoje vivem uma sociedade que é muito polarizada. Então, ele tem em casa a família falando que isso aqui é errado, mas na escola ele tem um monte de colega falando que está certo. E o contrário. Então, peraí, mas o que está certo? O que é errado? E daí vem essa onda de extremo conservadorismo, né, dos dois lados, e, consequentemente, essas violências que a gente vê ocorrendo em todos os espaços, principalmente nas redes sociais, onde o algoritmo vai liberando, vai, né, por conta de engajamento, e aí você vai criando outras bolhas, micro bolhas. E aí a bolha é que é o lugar do perigo. Ô, Juan, eu já vou deixar você falar. A outra questão é o espaço escolar, que é caótico, que eu falei, e me chama muita atenção que os dois alunos, que são negros, são exatamente aqueles mais isolados. Um sofre bullying, né, é rejeitado, é zoado o tempo inteiro, e a outra tem uma fala que, assim, é muito impactante, né? Quando a mulher da escola, que eu não sei se era a diretora, pergunta para ela o que estava acontecendo, por que ela estava daquele jeito, e ela diz que ela perdeu a única amiga dela, a única pessoa em que ela podia confiar, a única pessoa que ouvia, né, acreditava nela. E aí, aquela diretora, sem tato nenhum, ignora completamente a dor, a solidão daquela menina, né, porque ela estava sozinha, e diz para ela assim, mas não é bem assim. Como que não é bem assim? É assim, é o que ela está sentindo. E são exatamente duas figuras negras, né? E aí tudo isso, que são pontos importantes para o debate que eu fui trazendo, eu vou mostrar para vocês tematicamente. E, gente, só vocês saberem, a minha vida é assim, tá? Tudo que eu leio, toda série que eu vejo, todo filme que eu assisto, é pensado dessa forma, de maneira crítica. Primeiro, é óbvio que eu estou toda envolvida. E aí depois é que eu vou vindo e vou fazendo as minhas críticas. Às vezes eu vou fazendo algumas anotações. Tudo bem, Elaine, não tem problema não. Depois eu vou fazendo as minhas anotações. Eu vi um filme com o DiCaprio, essa semana agora que passou, final de semana, com o DiCaprio e a menina que fez a Rose do Titanic. Eles fizeram o mesmo casal. Nossa, é um negócio assim louco. Quando acabou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Fala sobre a masculinidade tóxica, fala sobre a questão do machismo, como a mulher é vista na sociedade, e aí você olha aquilo tudo que eles colocam, não sei em que ano, que é exatamente o que acontece na atualidade, como se fosse assim, nada mudou, né? Depois eu vou ver o filme, até indico para vocês no grupo. Pode falar agora, Juan, antes de eu passar para os outros temas. Professor, eu quero levantar o ponto. Até quando vai a responsabilidade dos pais nessas situações? Por exemplo, a liberdade que dá aos filhos. Até quando isso aí vai? Por exemplo, amizade no celular, essas coisas. Sim, com certeza. A gente vai debater isso também. Tanto que aqui, quando entra escola, polícia e família, é óbvio que aqui também tem a sociedade, né? É uma responsabilidade, isso, principalmente quando a gente está falando de menores, a responsabilidade é de todos. Não existe um ditado que diz que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia? A gente está muito longe dessa aldeia, né? E eu vou trazer alguns outros dados para vocês aqui. Por exemplo, assim, as amizades dos filhos, até quando assim, os pais viziam isso, fiscalizam assim, até quando assim, o WhatsApp, até quando vai ali e os pais violam a privacidade da criança, até
quando essas coisas, tá ali, né, no game, né? Outra coisa. O filho quer que eu consigo fazer o que eu quero, deixa ele ali vendo, assistindo o que ele quer, Uhum. ali o que A ele gente vai falar quer, sobre isso também. essas... Qual é o limite disso, né? É, Então, olha só, eu trouxe aqui sobre violência juvenil e responsabilidade social. A sociedade é corresponsável pela violência entre os jovens? É um questionamento. A gente poderia discutir isso como uma proposta temática, isso poderia ser um tema de redação. Ou a banca poderia, inclusive, colocar assim, a sociedade como corresponsável pela violência entre os jovens. E aí, por que isso? A série mostra como a negligência familiar, escolar e estatal pode culminar em atos de extrema violência entre adolescentes. E o que é essa negligência? A família que acha que o filho está seguro, não monitora as redes, porque de repente acha que aquele filho vai receber no algoritmo não é algo tão violento como se ele estivesse na rua. A gente tem a falsa impressão, gente, e isso é uma realidade, eu sou mãe de adolescente, que o perigo está na rua. Quando vai para o shopping, não deixa para o shopping sozinha. Vai andar no Uber? Não vai andar no Uber sozinho, não tem idade para isso, realmente não tem. Mas e a rede social? Quem é que está monitorando? E aí o adolescente vira e fala assim, não, mas essa é a minha privacidade. A adolescente não tem privacidade. Em rede social, isso não pode existir. Primeiro porque algumas redes sociais, ela tem lá suas regras muito bem definidas. E muitas vezes as crianças têm a rede social burlando o ano de nascimento. O que já é um problema, né? E aí, se a família não acompanha essa rede, não monitora, não sabe em que grupo está inserido, não existe um diálogo, né? Um espaço em que você possa dialogar e entender o que acontece tanto na rede quanto no espaço escolar, é óbvio que o perigo está ali, vai estar rondando. E na rede social ele ainda é pior, porque você não sabe aonde está, como é que é a cara, você muitas vezes não consegue ter um rastreamento efetivo, é complicado. A escolar, porque, gente, eu fiquei assim, estarrecida com aquela escola. E por que aquela escola chegou àquele ponto? Os celulares. Todos eles com os celulares na mão o tempo inteiro. A escola, aquele espaço escolar, aquela situação toda com rede social e internet, e foto. E aí vem um aspecto positivo da regulamentação que a gente teve agora, recente, em que o uso de celular foi proibido no espaço escolar. Gente, é uma outra vida dentro da escola. Né? E a gente escuta relatos, eu sou professora de escola também, a gente observa, eles olham no olho agora, eles interagem. Então, olha só, viver para o adolescente, estar nessa transformação é muito difícil. Porque o adolescente, ele começa a ter, por natureza mesmo, a necessidade de pertencimento. Assim como a gente que é adulto tem. A gente precisa se sentir pertencente a um determinado espaço. Para o adolescente ainda pior, porque quando ele vê os grupos de amigos, é o primeiro momento em que ele começa a sair do espaço só de família e começa a ter os amigos, né? Então, a necessidade de pertencimento, ela é natural do adolescente, isso vai acontecer, tá? Mas como esse pertencimento está ocorrendo? Tem uma outra questão. Na rede social, quando você não tem ali, né, o anonimato, digamos assim, o anonimato faz qualquer um corajoso. Qualquer um é corajoso no anonimato. Na rede social, todo mundo fala o que quer e todo mundo tem coragem, a partir do uso do conceito de liberdade de expressão. Então, muita gente usa de discurso de ódio, respaldado, digamos assim, né? Usa para legitimar um discurso de ódio, a liberdade de expressão, numa sociedade que está cada vez mais polarizada, em que os adolescentes observam os adultos brigando, discutindo, falando o tempo inteiro sobre política e polarização. Ou então, isso é mimimi. Na minha época não era assim, principalmente sobre a questão do bullying. Quantas vezes eu escuto
responsáveis falando isso. Na minha época não tinha nada disso, tudo agora é bullying. A gente chamava a pessoa de cabeção e sobreviveu, ninguém morreu. Antigamente pai e mãe batiam nas crianças e as crianças sobreviveram. Então, assim, você imagina um adolescente que está se formando, buscando o espaço dele, vê um mundo completamente polarizado. Gente, mas peraí, para onde que eu vou? O que está acontecendo? O que é certo aqui? Será que só os meus pais são certos? Todos os meus amigos são? E aquela galera ali? Os pais daqueles amigos, né? Então, é óbvio que a sociedade precisa fazer um pacto coletivo em relação a essa temática da violência entre os jovens. E aí, por que isso? Você imagina o seguinte, se eu simplesmente proibisse a minha filha de ter celular, olha, você não vai ter celular. Mas todos os amigos dela, nos ambientes em que ela está inserida, têm. Como é que a gente faz? Adianta? Vai resolver? Até que ponto eu não estaria criando uma pessoa completamente alienada? Então, para eu poder, por exemplo, retirar uma pessoa totalmente que é da geração, nasceu na geração do celular, da tecnologia, das redes sociais, tirar completamente, eu preciso de apoio. Qualquer um vai precisar. Então, o que é possível fazer? Eu estou fazendo questionamentos, eu estou levantando. Aí como é que a gente faz? Então, agora a gente proíbe tudo, tira o celular de todo mundo. Para isso acontecer, tem que existir um pacto social. Olha, vamos acabar com a gente. É proibido. Adolescente até tal faixa etária não entra na rede. Mas como é que se faz isso? Gente, não tem jeito. Às vezes o Estado ele precisa ser paternalista, o último tema da FCC. Ele foi paternalista quando ele virou e disse assim, acabou o celular na escola. Por quê? Porque a escola estava esse espaço caótico de violência, vídeos, fotos, circulando nas redes, vindas de dentro das salas de aula, de dentro dos espaços de recreio. Não tem quem controla. Tá? Então, a negligência familiar, a negligência escolar e a negligência estatal pode culminar em atos de extrema violência entre os adolescentes. E é o que a gente vê exatamente nessa série. Eu coloquei aqui algumas fontes, tá vendo? Com os links, para que se vocês quiserem aprofundar, eu vou enviar esse material para vocês. Vocês aprofundarem, é só clicar aqui e vai entrar no link direitinho, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tem relatórios sobre violência letal contra adolescentes e jovens negros, tá? E esse aqui. Também tem eu não botei aqui, botei no outro slide, que é o que foi que motivou essa série, que é o aumento de assassinato a facadas entre adolescentes na Inglaterra. Depois, a justiça e a maioridade penal. Uma coisa que me chamou a atenção, nesses países, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a maioridade penal, salvo engano, na Inglaterra, eu acho que é 13 anos. Mas até os 15, eles não podem ser privados de liberdade, mas eles são julgados pelos crimes. Nos Estados Unidos, a depender do estado, não, a partir de 6 anos. De 6 a 18 é que é a maioridade penal. Aí a minha pergunta é, será que tratar esse adolescente como um adulto, e aí a gente ir reduzindo a maioridade penal, vamos botar com 5 anos, vai fazer com que os crimes não ocorram? Então, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui a página ainda sobre a maioridade penal na Inglaterra, que eu estava pesquisando. Eu falei assim, vou deixar aberta para poder ler com eles. Não, eu fechei. Mas, salvo engano, a maioridade penal na Inglaterra é essa que eu falei, né? De 13 a 15, só que eles não podem não ter restrição de liberdade. Será que isso resolve? Quais são os limites da punição e da responsabilização? Será que a forma truculenta como a polícia entra, trata aquele menino, é a adequada? Ou isso é uma questão cultural? Né? Isso vai depender de país para cada país. São coisas que a gente precisa se questionar, são coisas que a gente precisa discutir. Então, por exemplo, se isso aí é um tema, para mim, eu vou dizer que não. Eu não acho que a redução da maioridade penal vai solucionar, vai reduzir, vai mitigar a criminalidade entre jovens. E por quê? Tá aí. A Inglaterra já tem,
E, em vez de reduzir ou mitigar, aumentou. Eles estão extremamente preocupados. Agora eu esqueci o nome da pessoa que menciona que agora eles vivem um novo tipo de atentado, são os adolescentes matando meninas, são meninos. Houve 2 casos que mataram a facadas. Um matou uma menina e um outro matou 3 meninas, 3 adolescentes. Então, eles estão preocupados, porque isso é cada vez mais recente. Da quantidade de crimes, 17,3% foram cometidos por adolescentes, de crimes a facadas. É um número muito alto, num país em que a maioridade penal é reduzida. Então, se lá não está funcionando, por que aqui está funcionando? É o tipo de questionamento que a gente precisa fazer. Então, o que funcionaria? Esse tipo de pergunta, e que você deve anotar, é sempre o caminho que a gente faz para criar uma linha argumentativa, que a gente faz para criar senso crítico. É o que a gente faz para poder opinar, tá? Aqui também tem fontes, tá vendo? Coloquei todos. Aqui, ó. Veja, ó, história, os crimes, botei aqui, tá nesse. Esse link aqui é sensacional. Ó, tá até aqui aberto. Olha só. O Ministério da Justiça condenou ou advertiu quase 18.500 pessoas por crimes relacionados a facadas. Destes 18.500, aproximadamente 17,3% dos infratores tinham entre 10 e 17 anos. Gente, 17,3% é muita coisa. Aí aqui, ó, o aumento de casos como esse, inclusive, chocou tanto a opinião pública que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, não sei falar o nome dele, tá? Declarou em janeiro deste ano que há um novo terrorismo no país. Aí olha o que ele fala. Perpetrado por jovens solitários e desajustados em seus quartos, acessando todo tipo de material online, desesperados por notoriedade, que era uma outra coisa que eu queria falar, que é exatamente o que acontece com esse menino. Ali é a amostra disso, a rede social tem tudo. E se você não tem controle, não adianta botar filtro. Eles vão receber qualquer tipo de material. E não tem maturidade, né, ainda para ter acesso a qualquer tipo de coisa. E aí ele fala assim, ó, desesperados por notoriedade. É exatamente o que acontece com o menino na série. Ele é ignorado, eles não são vistos, ele tem o grupo dele, olha que coisa louca, né? Ele tem aqueles outros 2 meninos, eles são um trio. A faca que ele usa para matar a garota não é dele, é do amigo. O amigo entregou a faca para ele. Todo mundo naquela escola sabe o que está acontecendo. Todos os adolescentes sabiam. Nenhum adolescente contou, gente. O filho do policial demora a se abrir com ele. Sabe por quê? Porque eles não são ouvidos. Eles não são acolhidos. A nossa linguagem é diferente da linguagem dos adolescentes. E a gente não se esforça para poder entender. Principalmente no que diz respeito à rede social. E isso é uma verdade. Inclusive, essa situação é o que inspira a série, né? Depois, a crise da escola como espaço de formação ética. Por quê que a escola é um espaço de formação ética e está em crise? Aí o que poderia ser um tema, né? A crise da autoridade escolar e seus reflexos na juventude. O que a gente vê de violência no espaço escolar hoje é uma coisa absurda. Recentemente, aqui mesmo, aconteceu. A professora foi agredida em sala de aula. Toda hora a gente tem algo do gênero acontecendo. Ah, mas isso só acontece nas escolas públicas. Não, gente. Nas escolas privadas, o que a gente escuta de relato de agressão verbal, né, de desrespeito, de falta de limite no tratamento dos alunos com os professores é sem tamanho. E aí, o que a gente vê, né? Que é óbvio que tem uma relação também de permissividade de alguns responsáveis. E talvez a falta de atuação da escola com medidas mais duras para esses alunos que faltam com respeito, faltam com limite.
E muita coisa do que a gente vê hoje, né, principalmente eu que estou dentro dos espaços escolares, as escolas hoje vendem produto. A educação é um produto. Tanto que tem escolas que são caríssimas. Se aquele aluno sai, o que você perde é um cliente. Então, cadê a parceria escola-família? Será que a gente tem realmente uma parceria escola-família? Ou o que a gente tem ali é uma relação de consumo propriamente dita? Eu pago, o meu filho tem isso, isso, isso. Então, tá bom, até que ponto a escola vai dizer não? A gente não quer mais você como cliente. Tá? E aí tem uma outra coisa, que é, será que as escolas, elas de fato estão preparadas para lidarem com essas crises todas que os adolescentes vêm passando? Quantos casos a gente vê de crianças que sofrem, e adolescentes, sofrem bullying nas escolas, as escolas tomam conhecimento e não sabem como lidar? Ou adolescentes que sofrem racismo e as escolas não sabem como lidar? Quantos casos a gente vê aí assim? São infinitos. Aí vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Aqui também tem, olha, tá vendo? Tudo eu coloquei como fonte para vocês poderem aprofundar. Esse aqui é de um instituto que trabalha com uma questão de educação mais humanizada, tá? E aí trabalha diretamente com direitos de crianças e adolescentes. É bem bacana. Vocês podem seguir. Subculturas digitais e o movimento Red Pill, que é forte na série, que é a questão do discurso de ódio disfarçado de masculinidade. E isso fica muito latente quando a psicóloga pergunta para ele, né, para o menino, o que ele entende como masculinidade, como é que ele se vê. E a forma como ele responde, a forma como ele trata a psicóloga, é a forma do movimento Red Pill, em que você precisa se impor, em que você precisa se gritar, em que você manda, a mulher obedece, ela é submissa, em que você precisa maltratar. Existe um filme chamado Magnolia, que é com Tom Cruise. Ele é muito velho, gente, esse filme. Muito velho. Não sei nem onde é que ele está passando, mas eu me lembrei dele porque eu vi já tem um tempo. Para trabalhar exatamente a questão do machismo estrutural. Não existia o movimento Red Pill, mas o filme é total Red Pill. Eu acho que ele é de 1989, esse filme. É muito velho, muito velho. Aí eu vi uma vez que estava montando tema sobre machismo estrutural, assisti o filme. Se vocês conseguirem encontrar, vale assistir. E aí o que a série vai abordar, né? Ela vai abordar esses fóruns online que influenciam adolescentes a seguir ideias machistas, misóginas e violentas. É exatamente um alerta para essas bolhas. Só que a gente que é adulto está inserido na bolha. Quantas vezes os responsáveis viram para os filhos e falam assim, saem do celular, mas o responsável está no celular. Ou como é que você proíbe o seu filho de ter o celular se você está no celular? Quantas vezes a notificação te tira do mundo real e te coloca no celular? Então, a questão da pessoalidade, de desenvolver habilidades de socialização, de se aproximar, de se apresentar, de estabelecer uma amizade, ter uma afinidade, de se frustrar. Todas essas sensações, elas acabam sendo abafadas, porque na rede é muito mais fácil. É muito mais fácil você estar na bolha que todo mundo concorda com você, que todo mundo pensa igual a você. Ainda que isso esteja distante de valores sociais importantes. E quantas bolhas a gente conhece, gente? A gente, como adulto, vive o tempo inteiro. Agora, imagina como isso que é difícil para o adolescente, que está ali formando as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Tá? Aí coloquei aqui, ó, o Instituto Aurora de Direitos Humanos, a Internet Lab, que é o Direito e Tecnologia. Vocês vão encontrar aí pesquisas sobre misoginia, discurso de ódio, a questão da masculinidade tóxica e os extremismos online, né? O Red Pill eu nem preciso comentar, é um movimento, eu acho que esse cara foi até preso, que promove o discurso de ódio, realmente, para a mulher, contra a mulher, né? E vários casos de feminicídio vêm desses discursos também. A questão do incel, que são aqueles que são rejeitados, e aí eles são excluídos, eles são desumanizados, eles são diminuídos,
por conta de uma questão de masculinidade, como, olha, a mulher não vai querer você mesmo, porque você não é o macho alfa. É basicamente isso. O bullying é violência simbólica, né? A gente vê muita questão de bullying ali na escola. Primeiro que as meninas praticam bullying com esse Jamie, com os símbolos, né? Os emojis que são símbolos, e eu até descobri essa semana, falando com a Maria Júlia, falei assim, ah, não, mas manda tal emoji. Ela, mãe, não pode mandar isso não. Eu falei, não pode? É engraçado. Eu falei, por quê? Significa o quê? Eu me lembrei da série na hora, eu falei, caramba. Aí ela falou assim, não, significa isso. Eu falei, o quê? Significa isso? Aí ela deu uma gargalhada, ela é. Eu falei, meu Deus, a geração de vocês está acabando com tudo. Vocês estão acabando com os emojis, que absurdo, que leitura é essa desse emoji? Aí ela ficou rindo. Eu falei, é música que não tem nada a ver, é violência, é bullying, gente, por onde vocês vão parar? Mas assim, eu ri, brinquei com ela, porque é o momento em que a gente fica à vontade e eu consigo extrair mais informações, porque eu sou aquela que eu controlo. E o meu combinado com ela é, você só tem rede social, você só tem direito ao celular, se for monitorado por mim. Se não for, esquece, não terá. Não vai ter rede social, eu tiro agora, acabou. A senha, não mude, não quero que mude. Eu vou acessar, e eu acesso muita coisa do meu celular, que tem no celular dela. E esse é um combinado. E eu falei para ela, eu não abro mão disso. Enquanto eu não perceber que existe maturidade suficiente para lidar com as adversidades que essa rede traz, não vai ter. E vou dizer para vocês, me dá um trabalho gigante. Principalmente a questão do padrão. As meninas recebem, minha filha recebe muito, muita coisa de padrão, de beleza, de cabelo, de rosto, de um perfil feminino padronizado. Gente, vocês não têm noção de como é difícil desconstruir isso. Não, mas ninguém usa isso, não é problema. Aí eu uso aquela frase clássica, né? Mas você não é todo mundo. Não vai usar. Ah, mas isso aqui, não vou comprar. Ah, não vai ter. Não vai ter. Não, não pode, não admito. Isso não é brincadeira. Mas, assim, é numa quantidade exacerbada. Por que que é? Porque a informação que ela recebe também é exacerbada. E olha que ela não é uma pessoa de ficar o tempo inteiro no celular. Não fica, não fica. Aqui é a porta do quarto aberta e a gente conversando, é jogo, é violão. Mas é sempre? Não, de vez em quando ela tem uns momentos dela que ela fala, não, quero ficar aqui quietinha no meu quarto. Beleza. Mas é monitorado o tempo inteiro. Mas é difícil, gente, é difícil. E daí é tão impactante aquele pai, a decepção dele, né? O final é muito chocante. Quando ele se acaba de chorar, se perguntando onde que ele errou, o que que ele poderia ter feito a mais. É, gente, é devastador aquilo ali. E realmente fica aquilo, ele poderia. Ele achou que estava tudo tranquilo. Ah, mas ele pode ser culpado? Sinceramente, eu não sei se a questão, o termo é culpa. E se existe, não é só dele. É esse pacto social que a gente precisa fazer, é essa responsabilidade social que não tem, é esse individualismo exacerbado na sociedade, por conta da forma, da dinâmica que a nossa sociedade se organiza, que interfere diretamente nessas situações. Thalita, pode falar. Eu acho que a senhora acabou respondendo agora, falando no final sobre o pai dele, porque eu ia perguntar sobre isso. Qual foi a sua visão ali sobre aquele pai, né? Que em alguns momentos a série fala daquela situação do estádio, né? Quando ele estava jogando bola, e aí fala que o pai virava pro lado para não ver, né? Que ele Ele não não está jogava constrangido, bem. né? E aí eu não entendi muito bem essa parte do que a série queria trazer É. nesse diálogo ali, né? Se eles estavam querendo mostrar algo sobre aquele pai que eu não consegui perceber. Aí eu ia perguntar qual era a sua opinião em relação ao pai do menino. É que, na verdade, ali a percepção é diferente, né? O menino acha que o pai não olha porque o pai se sentia envergonhado. E Sim, porque ele não era, ele não correspondia às expectativas. O adolescente tem muito isso, né? Corresponder às expectativas, não decepcionar. A gente também tem, né? E aí o pai precisa de uma mostra. validação, né? O tempo inteiro das Exatamente, outras pessoas. exatamente. E o pai mostra exatamente o contrário. Que ali ele fingia que ele não via exatamente para o garoto não ficar. Você vê como é que existe uma desconexão, né? Existe um distanciamento ali. Eles não falam a mesma língua.
Eu acho que esse é o ponto principal. O pai, ele estava atento. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que aquele filho não tinha... Inclusive, olha que coisa engraçada, né? A psicóloga pergunta para ele no filme, isso também me marcou, por que você escolheu o pai? Por que me chamou a atenção? Eu falei, cara, por que ele não escolheu a mãe dele? Porque a gente espera sempre escolher a mãe, né? Eu falei, por que escolheu o pai? E aí ele responde, o meu pai era o único que me ouvia sem me julgar. Cara, o pai não... Sim. A pessoa Aquele episódio inteiro ali com a psicóloga é muito pesado, né? forte, muito forte. Ou seja, a gente, como telespectador, cria a imagem de que aquele pai é o tempo inteiro vai revelar uma violência. A gente vai ver que esse pai é que é agressivo, a gente vai ver que esse pai é que fazia. E, na realidade, isso vai ser um desconstruído. A gente só vê assim, cara, ele é um pai comum, é uma família comum, como qualquer outra. Pode falar, Tainá. Na série, eu assisti só o primeiro episódio. Ih, já Mas, deu fora. mas eu vou, mesmo com spoiler, eu vou assistir o restante. Eu amei, assim, só o primeiro episódio. E, assim, eu fiquei até... Uma cena que me impactou foi a irmã, porque na hora que os policiais entram, fica todo mundo desestruturado e eles já estão na delegacia. E a mãe, meio que nervosa, ela fala que que vai fazer uma denúncia, que a polícia não avisou, não mandou ninguém deitar no chão, alguma coisa assim que eu não lembro direito. E a filha fala, não, mãe, a polícia avisou sim. Tipo assim, na hora, foi a única que teve assim, que estava meio que no nervosismo, mais centrada. E ela é nova, né? Ela deve ter uns 15, 16 anos. E aí me alertou um pouco também, assim, dessa educação que é feita para a menina e para o menino, porque de repente esse preconceito das emoções, que é mais, Sim. assim, é mais... A menina falar das emoções é mais fácil do que o homem, porque senão ele é fraco. Se ele vier conversar com os pais sobre isso. Então, por exemplo, o bullying. Então, de repente, essa educação também, como foi para a menina, como foi para o menino, foi diferente, e aí ele fica mais introspectivo. Enfim, toda essa coisa que também é o machismo na sociedade, né? Esse machismo estrutural também. A masculinidade tóxica, o machismo estrutural, eles estão muito presentes ali, né? E eu acho que vem muito desse questionamento também, tá? Então, se as formas que a gente vivia hoje, elas não se encaixam mais, quais formas encaixam? Sabe? Eu acho que a gente passa muito por esse tipo de questionamento. É muita coisa para se pensar, né? É muita. Por isso que eu fiz questão de montar o PowerPoint, trazer todos esses temas bem montados aqui. Rodrigo, você pode falar. Professora, que eu estava lembrando, falando dessa questão da diferença da educação do homem para a mulher. Existe uma diferença, lógico, de idade, mas não é tão grande. Só que tem uma cena no final também que o pai se pergunta, na verdade, ele pergunta à mãe como é que aquelas duas criaturas, digamos assim, o menino e a menina, saíram deles e são tão diferentes, porque a menina, no final, mostra uma maturidade, uma humanidade, de dizer ao pai que não é culpado, enfim. E a gente fica, tipo, eu sou muito diferente do meu irmão, são 3 anos de diferença, nós somos criados pelo mesmo pai, estudamos na mesma escola, mas são realidades completamente diferentes, assim, tipo, parece que são duas pessoas que nem se conhecem. Se você conhecer meu irmão e me conhecesse, ele diz assim, não tem condição de ele ser irmão, não, só tem pela aparência física. Então é interessante essas análises também, né? É verdade. Cada ser humano é um ser humano, né? Cada pessoa é uma pessoa, ainda que ela venha... Exatamente, a mesma educação ela não é uma garantia. Mas, assim, as famílias, elas compartilham valores, elas compartilham princípios. E as crenças, apesar de compartilhadas, cada indivíduo vai desenvolvendo a sua, né? Uma coisa que eu converso muito com as pessoas de forma geral são de crenças limitantes. Às vezes a gente tem crenças limitantes, e eu acho que a gente vive um momento social de crenças muito limitantes. Por exemplo, no capitalismo, quem pode mais chora menos. Isso é uma verdade, mas é uma crença limitante, porque pode limitar você simplesmente a um momento, um lugar, um espaço de aceitação. Olha, eu não posso muito mesmo, vou ficar aqui sentada e vou chorar mais. Por outro lado,
O capitalismo também cria a falsa sensação, e, gente, olha só, não estou falando capitalismo na questão do sistema capitalista, mas a forma como a gente se organiza como sociedade para poder realizar, né? Faz isso, faz com que, olha, se você quiser ter, é só você trabalhar. E desconsidera todas as realidades sociais, culturais, econômicas. É um país com muita desigualdade social, não basta só você trabalhar que você vai conseguir. Isso não é uma verdade. Aí a gente entra naquelas questões de meritocracia e a gente vai voltando, enfim, em, digamos assim, reflexos, né, efeitos, consequências que vêm desse sistema, dessa dinâmica de vida. E olha, gente, quando você mexe na estrutura, na base de uma sociedade, como a gente vem mexendo, né? Como a gente vem passando desde, sei lá, 2011, 2012, com a questão dos direitos humanos, com a questão da diversidade, né? Com políticas inclusivas, com um olhar mais atento para os vulneráveis, e olha que isso ainda não, tudo que foi feito ainda não dá conta. Quando você começa a quebrar, por exemplo, a questão da homossexualidade, né, tanto para mulheres quanto para homens, a questão do esporte. Se o machismo estrutural dá poder ao homem, por que ele vai perder? Por que ele vai querer perder isso? Sabe? Não vai. Quem é que quer perder poder, gente? Ninguém. Então, em nenhum lugar em que a pessoa tenha privilégios, ela vai estar pronta, preparada, vai querer perder esse tipo de privilégio. E aí, quando você tem uma sociedade que passa por um rebuliço de questionamentos de valores, de reorganização de valores, você começa a ter movimentos radicais querendo voltar ao que era. Não é à toa que a gente tem o feminismo, né? E a gente tem o Back to the Kitchen, que é exatamente as mulheres que não querem, elas não querem trabalhar, elas querem viver a vida que as mulheres viviam no passado, que era cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar dos filhos, sem fazer mais nada. Aceitarem as condições, né, dos homens. A gente tem esse movimento. Por que é tão extremo? Por que é tão polarizado? Porque você mexe na base estrutural. Você começa a mexer, não, peraí. Antigamente só podia homem com mulher, mulher com homem. Como que agora pode mulher com mulher? Como que pode homem com homem? Como que a igreja está casando essas pessoas? E, gente, é um negócio que é estrutural realmente. Então você começa a ter um movimento de retorno. Peraí, não, vamos voltar porque está demais para mim. Eu não vou conseguir. E aí você tem todo um outro movimento. A gente está exatamente nessa turbulência. Sabe? É como se estivesse mexendo assim no solo, no subsolo, mexendo em tudo, levantando tudo, desce, levanta. É isso. Eu ainda tenho umas outras anotações aqui. Então, olha, a questão do bullying, né, e uma violência simbólica. Tem um perfil que eu sigo no Instagram que eu gosto muito, que eu também vou mandar para vocês. Exatamente, mulheres dizendo que tem o sonho de ser mulher troféu. Eu sigo um perfil sobre bullying que é muito bom, campanha anti-bullying. Eu vou mandar para vocês, que é um de escola, que tem uns casos bem bacanas, e que vão explicando esse perfil, ele explica, né, exatamente como é que é o impacto psicológico do jovem, que é o que vai acontecer com o Jamie. O Jamie, ele sofre uma exclusão, e ele sofre a exclusão, né, e a violência verbal ali dos colegas, e é óbvio que isso vai contribuir para a instabilidade emocional dele. A questão da menina que expõe ele numa rede social, e tem uma cena ali, para mim, que é muito impactante em relação a isso, que olha, é o quê? Quando perguntam para ele, eu não me lembro agora se foi o cara que foi defendê-lo, ou se era o policial, que pergunta para ele qual é a matéria que ele mais gosta. E ele vai dizer que é história. E aí ele fala da história, ele fala do professor e tal, etc. Quando a polícia vai na escola, que a polícia aborda aquele professor não sabe nada dele. Não,
não tem afinidade, ele não, sabe? Que é a base. Aliás, antes de começar a gravar o vídeo, eu estava falando sobre isso. Aprendizado tem a ver com afinidade. Se você não tem afinidade com o seu professor, se você não tem um mínimo ali de uma relação, um mínimo de uma relação afetiva, mais complicado é o aprendizado, né, a consolidação do conhecimento. Então é natural que, por exemplo, um professor que agrade uma pessoa não vai agradar a outra. Por quê? Porque isso tem a ver com afinidade. Aquele menino, ele não é visto, né? O Jamie, ele não é visto por ninguém. Ele só tem 2 colegas que o enxergam. Um que entrega faca e o outro que fica ali e não conta nada, né? Agora, ele não é visto na escola. Ele não é visto pelo professor que ele admira, da matéria que ele gosta. Os pais o enxergam, mas não o veem. A polícia nem se fala. O espaço escolar, ele é visto por quem? Um adolescente que precisa ser visto, precisa se sentir pertencendo, precisa estar incluído. A gente que é adulto, a gente precisa, imagina, um adolescente, né? Então, o bullying, e esse perfil que eu sigo no Instagram é bem bacana, que ele diz assim, o bullying deixa marcas para a vida. Por quê? Porque esse sentimento de exclusão, de rejeição, ele marca a pessoa, né? Mas por que eu? Mas por que eu não posso? Por que eu não posso fazer parte desse grupo? Por que eu sou sempre o zoado? Por que eu tenho dente diferente? Por que eu tenho cabelo diferente? Por que isso é um problema para essas pessoas? É isso. Aí aqui também eu coloquei alguns links, tá? De fontes. O uso excessivo de celulares e de redes sociais, ou seja, superexposição digital e a perda do convívio real. E aí entra todo mundo, entra eu, entra você, entra todo mundo. Todo mundo usa. Daí a importância de a gente ter esses recursos para controlar, né, a questão da notificação, aquele modo não perturbe, o modo avião, enfim. Saber exatamente como controlar e administrar esse tempo. Por quê? Enquanto a gente está na rede, enquanto a gente está no aparelho, a gente está deixando de viver a vida real, aquela em que a gente vai desenvolver habilidades que são extremamente importantes para o convívio, para o estabelecimento de valores, princípios, de crenças. Principalmente as familiares, né? Aquela do núcleo familiar. E aí a série vai mostrar isso. Mostra jovens imersos no mundo digital, com dificuldades de interação no mundo real e vítimas da influência de conteúdos perigosos. É impressionante. E vou dizer mais para vocês ali. A série, aquele momento da conversa do policial com o próprio filho, é muito forte também, né? Porque aquele policial, ele enxerga ali uma oportunidade de se aproximar do filho, porque ele não era próximo de absolutamente nada. Inclusive, o filho falava, e ele já meio que, que é isso? Red Pill. Eu tô falando de um caso, você tá me falando de Matrix? Quantas vezes a gente não faz isso? Não só com os adolescentes, mas de forma geral. Cadê a escuta? Com o adolescente, gente, tem que ser redobrado, porque é uma outra geração, é uma outra linguagem, e é uma bolha que a gente não está inserido. Aí voltamos no quê? Na questão do pacto social. A responsabilidade é de todo mundo. A responsabilidade é coletiva, né? A ausência parental e desestrutural... ausência parental e desestrutura emocional. Achei que tivesse escrito errado. O abandono afetivo e suas consequências psicológicas. Jamie vive num lar desestruturado, com pais ausentes emocionalmente. A falta de apoio e diálogo agrava seu comportamento e solidão. Aí o que acontece? Ele vive num lar desestruturado, com pais ausentes emocionalmente. Eu quis justificar por quê. O lar não é desestruturado porque existe violência, mas ele é desestruturado porque aquele pai e aquela mãe não interagem com aquele filho da forma que realmente é necessária. Tanto que ele olha para o menino e diz, você realmente fez isso? Você tem alguma coisa para me contar? E o garoto fala, eu não fiz nada de errado. E o mundo dele desaba. Quando ele olha, ali o momento é esse, eu não conheço o meu próprio filho. Então é desestruturado nesse aspecto, né? Lógico que com toda dificuldade, o homem trabalha o dia inteiro, né? E quando ele chega, ele está muito cansado. Aquela mãe está em casa, mas ela cuida da casa o tempo inteiro. Não existe o espaço para o diálogo, né?
Inclusive, eles não participam nem da vida dos pais e nem os pais participam da vida dos filhos. Não existe esse espaço. Daí a questão do desestruturado. Não é desestruturado porque a mãe é louca, o pai é louco, não é nesse aspecto, tá? Aí eu coloquei aqui também mais 2 fontes, que é o Conselho Federal de Psicologia, em que vocês vão ler sobre essa questão do abandono afetivo, né, e o que isso tudo pode acontecer, e quais são as consequências disso. E a Biblioteca Virtual em Saúde, que vai falar também sobre consequências psicológicas sobre esses abandonos. Porque o que acontece, né? Hoje a gente fala, tem até um tema sobre isso no site, que é a parentalidade distraída. A parentalidade distraída mostra que existe uma presença, mas que a presença ela não é efetiva. Você está do lado do seu filho, mas você está assim, um exemplo muito claro, eu estava assim, caramba, é o tipo de tema que realmente a gente vivencia. Eu fui levar a minha sobrinha na ginástica. Aí ela falou assim, quando eu estou nesses momentos, eu largo o celular. E aí eu guardei, ela falou, mas você não vai filmar, vai tirar foto? Eu falei, você quer que eu filme, tire foto? Ela, eu quero. Eu falei, então tá bom. Aí peguei o celular e ela fazia lá os negócios, eu filmava. Quando eu olhei para o lado, veio uma menina, pequenininha assim, né? Aí ela falou, você viu o que eu fiz? Estava falando com a mãe. A mãe estava no WhatsApp, eu estava mais atrás, eu vi. Ela estava no WhatsApp, ela falou assim, eu vi. Ela não viu. E a menina, óbvio que a menina viu que não viu. Então, a parentalidade distraída é isso. Você está presente? Mas o que é presença? Né? Então, aqui, lá atrás, quando eu falei da questão do lar desestruturado, é isso. Você está presente de fato? Estar ao lado é estar presente? Estar na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo restaurante, é estar presente? Quantas vezes a gente entra em algum lugar, as pessoas estão na mesma mesa e cada uma está no seu celular? Às vezes até falando no mesmo grupo, mas estão no celular. Então, o que é presença? Tá? A falta de políticas públicas para a juventude. Isso está lá na parte de eixo temático, quando a gente fala de minorias, a gente fala de crianças e adolescentes. Então, a omissão do Estado na prevenção da violência entre adolescentes. Como é que são as políticas públicas para esses casos? Existem? Se existem, quais existem? Então, a ausência de políticas públicas eficazes de educação, saúde mental e cultura é um fator importante na série e na vida real. Sim, porque quando você tem política pública direcionada, por exemplo, para a cobrança da escola, olha, na escola é obrigatório ter política anti-bullying de tanto e tanto tempo da seguinte forma. E vai fiscalizar, vai multar, pode ter denúncia. Ah, mas o bullying agora é crime. Sim, mas aí o responsável vai à delegacia, aí acabou. Porque você desestrutura tudo, você vai ter que tirar o seu filho da escola, aquilo pode virar uma manchete. Dependendo do bairro, da localidade que você mora, aquilo todo mundo vai ficar sabendo. Aí você muda a criança, você vai para uma outra escola, dependendo da situação, pode levar aquilo como estigma, então isso é um problema. Aí aqui, nesse site que é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nosso, vocês vão encontrar vários debates sobre a ausência de políticas públicas voltadas para a prevenção de violência entre adolescentes. Tem vários debates, várias matérias, é muito bacana, dá para criar bastante repertório, tá? Então, é óbvio que é preciso que o Estado invista, dê atenção, chame a sociedade para debater, para discutir coletivamente quais são as melhores estratégias, como aconteceu agora com os celulares nas escolas. E aqui, vocês acham que isso aqui poderia ser uma proposta de redação? A juventude em crise, responsabilidades são compartilhadas? Porque é exatamente o que eu pensei a partir de todos esses subtemas. Então, a gente tem um eixo, né, que é a questão da adolescência, a violência com os adolescentes. A gente tem todos os subtemas que eu trouxe, são diversos, são vários. E aí, se eu fosse juntar todos eles, a gente teria a juventude em crise. As responsabilidades são compartilhadas? O que a gente vem vendo o tempo inteiro, tudo hoje, é exatamente isso. Que as responsabilidades, elas são compartilhadas. Poderia ser uma pergunta e poderia ser uma afirmativa temática. A juventude em crise, 2 pontos. Responsabilidades compartilhadas, ponto. Você deveria discutir. E se fosse uma pergunta, você responderia também argumentando e também discutindo. Tá? Essa aqui, tudo isso, gente, vai virar tema de redação.
com texto 1, texto 2, cara da FCC. Eu só preciso ainda melhorar um pouco a questão dos textos motivadores. E aí eu trouxe uma reflexão, que é uma reflexão realmente para a gente, e uma pergunta que seria um caminho para a elaboração de uma tese, ou, se não fosse uma tese, pensando na introdução, de uma conclusão, que é mais ou menos o caminho que a gente faz quando a gente vai construir esse texto, né? Então, uma reflexão. Todo jovem é um reflexo de muitas vozes. Isso é um fato, porque ele vive em vários ambientes, né? Então, ele vai recebendo ali várias informações. Quais são as vozes que têm falado mais alto? É algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que discutir. Quando a gente encontrar possíveis respostas, a gente pode ter um belíssimo texto ali, né? E elaborado a partir de tudo que a gente vai discutindo. E outra, o que podemos mudar em nossa comunidade, ou escola, ou em casa, para apoiar melhor os adolescentes? Por quê? Imagina se eu vou dar uma solução com o objetivo de, ó, pronto, agora isso, vamos... O pacto coletivo vai ser o seguinte, acabou o celular, tirou o celular da mão de todo mundo. Sociedade vai apoiar, o governo vai apoiar, as escolas já apoiaram, agora tira, acabou. E regulamenta, vamos regulamentar tudo. Tá bom, mas isso é para agora? É quando? E será que eu posso afirmar que isso vai erradicar o problema? Eu não posso. Então, o que me cabe quando a gente não tem soluções que pessoas que são renomadas, estudadas, especialistas ainda não criaram como solução? Eu preciso, acolher o problema, reconhecer que é de difícil solução e sugerir um caminho para amenizar, para mitigar. Entenderam? É basicamente isso, tá? E aqui, fim, acabou. Vou parar de compartilhar. Vocês querem perguntar alguma coisa? E aí, gente, o que acontece, né? Esse caminho que eu construí nesse material é exatamente o caminho. Olha quantas coisas eu tirei de uma série. Ah, tudo bem. Cada episódio ali tinha o quê? 1 hora, mais ou menos? Eu não me lembro. Olha quanto repertório, olha quanta coisa rica, né? Olha quanto tema, olha quanta coisa a gente discutiu que é bacana, que eu tirei da série. Lília, mas como? É o olhar distanciado. Eu estou assistindo a série, eu estou prestando atenção. E às vezes eu pego aqui, o celular que está ali, abro lá o negócio de anotação e falo, isso aqui é importante. Se é Natal, diz isso. Ah, não. E depois que acaba, eu começo a discutir com um monte de gente. Todo mundo que viu, eu começo a falar. Eu começo a falar, mas você não acha que é isso? E a gente vai construindo ideias, a gente vai construindo um repertório em cima disso. Eu fiz um monte de anotação, mas eu já olhei aqui, eu falei de absolutamente tudo, né? E aí, uma das coisas que é colocada é do tipo assim, que eu me perguntei, né? Que foi algo que as pessoas conversaram comigo, que assistiram amigos, falaram assim, mas você não acha que ele não sabia que matar era errado? Como que ele não sabia que matar era errado? Aí a pergunta que eu fiz foi, mas você também não acha que é errado não acompanhar as redes sociais do filho? Não estar próximo do filho? Não tentar, de alguma maneira, se aproximar, dialogar, para entender o que faz tanto tempo no quarto sozinho? Ou não ter acesso a essas redes? A gente sabe que é errado também, né? E o que é certo, o que é errado? E aí, gente, olha, quase eu filosofei com esse negócio de certo e errado, e eu acho que eu ainda estou filosofando sobre essa questão de certo e errado, e eu acho que eu não cheguei a uma conclusão de fato do que é certo e errado. Uma coisa eu posso afirmar, o certo e errado, a depender do grupo em que você esteja inserido, a depender da sua bolha, é relativo. Pô, e faço uma redação com essa informação assim, para um monte de tema, para um monte. Então, eu vou mandar esse material para vocês, vou botar lá no grupo. Assistam a série. Se tiver necessidade de assistir de novo, assiste de novo. Reflete, acessem os links, é bacana, porque é assim que a gente vai ganhando repertório. Vai montando aquele caderno temático, né? E é isso. E no fim, eu acho que o que a gente tira realmente da série é que a questão ali não é só a família.
E eu acho que em vários pontos, não é só o governo, não é só a sociedade, não é só, sabe, o pai e a mãe unicamente, ou o primo. Não. Quase sempre a questão é coletiva. São os pactos que às vezes a gente precisa fazer, parar e refletir. Óbvio que essa motivação, muitas das vezes, ou ela vem do grupão, da população, ou ela vai ter que vir de cima, né? Mas a verdade é essa. Como é que a gente soluciona uma situação dessa tão complicada? Existe uma solução? Você vai fazer o quê? Você vai acabar com as redes? Não. Você vai tirar o celular de todos eles? Ah, tá bom, mas vai todo mundo tirar? Porque é difícil. É muito difícil. Como é que a gente faz? A gente regulamenta? Tá, mas e se a gente regulamentar, isso pode minimizar? Mas se minimizar, tá bom. Já é algum controle. Poderia ser um argumento? Poderia ser um argumento. E os dados, né? E os dados. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente falei absolutamente tudo. Tudo. Ah, e tem uma outra coisa ali, que tem a ver com o que o Juan falou no início. O pai e a mãe davam aquele espaço para o Jamie como um sinal de respeito, né? O espaço dele no quarto dele, a privacidade dele, é uma forma que os pais tinham de demonstrar também respeito. Olha que coisa. É isso. Os pais são os responsáveis legais, então tem esse dever sim, tem, com certeza. Cada vez mais eu acredito que o óbvio precisa ser falado. Eu também acho, a gente precisa falar o óbvio sempre. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse material lá, vou transformar, aqui olha quantos temas eu trouxe. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 temas, ainda poderia colocar que esse último aqui também seria um, tá? Então são 10 temas retirados de uma única série. Daí a importância de vocês estudarem por eixo temático. Porque se eu estudo o eixo temático, o que é o eixo temático, né? A adolescência ou o adolescente na sociedade contemporânea, olha tudo o que vem como tema. Então, se eu entendo o que é o adolescente, como ele está inserido na sociedade hoje, como que os adultos interagem com a sociedade, com os adolescentes, como que o Estado olha para o adolescente, como a escola olha para o adolescente, acabou, gente, eu vou cercar a banca. O tema que caiu eu vou matar. O que é importante agora? Aprofundar cada tema desse. A gente sempre consegue fazer isso? Não. O repertório, gente, é inesgotável. Temas são inesgotáveis. Lili, então como é que a gente faz? O eixo temático. Esse aqui vai ser o próximo que eu vou pedir para o Orlando colocar e gravar, tá? Mas, de qualquer maneira, vocês vão receber esse material todo. Eu vou deixar esse vídeo disponível também, vou pedir para eles colocarem lá. Vocês só não vão conseguir ainda enviar qualquer redação, porque eu preciso colocar no modelo texto 1, texto 2, um texto só, cara da FCC, comando da FCC bonitinho para simular igual, tá bom? Então, olha só, estou disponível no WhatsApp, me chamem. Se vocês tiverem qualquer sugestão, gente, vocês podem mandar. Podem mandar sugestões. Eu sou sempre aberta. Eu só preciso saber se às vezes funciona. E às vezes vocês sugerem coisas que já tem, coisas que já existem, né? Às vezes não sabe, porque é assim mesmo, é muita informação, é muita coisa. Mas qualquer coisa é só me gritarem. Obrigada pelo carinho, obrigada por terem me aturado até agora.